gente sempre tenha em mente de que o Espírito Santo tem um propósito específico para a igreja. É lógico que o propósito geral do Espírito Santo para a igreja tem a ver com a edificação do corpo. Mas assim, o que é a edificação do corpo para a gente, né? Então, no sentido local, a edificação do corpo tem a ver com, não somente com a permanência das pessoas dentro do ambiente da igreja, no sentido de templo ou de pessoas reunidas, etc., mas também no crescimento e maturidade dessas pessoas. Então, quando a Bíblia fala sobre edificar, está falando sobre construir. E aí, quando se constrói em pessoas, não se constrói membros, né? Então, não é que a igreja vai pegar um braço em algum lugar e vai costurar aqui do lado para poder ficar com 3 braços. Então, não é esse tipo de construção, né? Mas o que é edificação em relação à igreja? É a construção dos dons daqueles que nós temos, né, para que a gente possa usar melhor para os propósitos específicos de Deus. Então, por exemplo, como é que a igreja pode edificar pessoas que têm dom de apóstolo? Então, por exemplo, aqui na nossa na pesquisa, na verdade no apanhado que eu fiz aqui, das respostas todas, nós temos 5 pessoas aqui na igreja que têm esse dom de apóstolo. Então, de todos, apenas 5 têm o dom de apóstolo. E, geralmente, nas igrejas, o número de apóstolos são pequenos mesmo, não é grande. Tem muito a ver com ser enviado, tem muito a ver com estar à frente para inaugurar trabalhos, fazer trabalhos novos, né? Ser missionário, ir para outros lugares, né? Se distanciar da igreja, ser enviado para além mar, e etc., plantar igreja entre povos não alcançados. Ou seja, tem a ver com o contexto missionário, e um contexto missionário de um nível mais profundo, no sentido de um envolvimento maior com algumas coisas que eu vou relatar aqui. Mas como é que a igreja pode investir e pode edificar estas pessoas que são os missionários da igreja? É preciso investir nessas pessoas para fazer com que elas possam lidar melhor com os seus dons, que é o dom de apóstolo. Então, por exemplo, vamos separar essas pessoas. E aí, quando eu falo separar, não estou falando de isolar, mas naquele sentido de Atos 13, quando o Espírito Santo olha para a igreja e fala assim: separai-me agora Barnabé e Paulo para uma obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo faz isso conosco, ele nos separa. E aí eu queria entrar nessa questão da separação um pouquinho com vocês aqui, para a gente poder entender uma coisa. A palavra que nós usamos sempre para a questão da separação, ou seja, não entendo separação como ruptura, né? Mas separação como você entender que existe um grupo que precisa ser lidado de forma diferente. O Espírito Santo faz isso. Então, por exemplo, lá em Atos 13 havia uma liderança grande que estava reunida e eles estavam então orando, servindo a igreja, orando, servindo a igreja, orando, servindo a igreja. E aí o Espírito Santo falou para o grupo: olha, eu vou separar 2 pessoas de vocês. Dos 13 que tinham lá, o Espírito Santo separou 2, Paulo e Barnabé. E ele separou para um propósito. Então, a palavra separar, nesse sentido, na Bíblia, é a mesma palavra usada para santificação. E é isso que a gente precisa realmente entender. Então, quando a Bíblia fala assim, sede santos, quando Deus ordena a nós que sejamos santos, quando a Bíblia menciona que nós devemos ser santos, santificados e etc., a Bíblia está dizendo que nós devemos ser separados. É aí que traz um contexto de grande confusão para a igreja de uma forma geral. Porque quando nós olhamos para a tradução literal da palavra grega, santo tem a ver com ser separado, o que vem na nossa cabeça? A gente tem que se separar então das coisas. Se separar do mundo, se separar das pessoas, se separar dos ambientes, mas não é isso que a Bíblia está falando. Então, quando a Bíblia fala ser santo, está falando usando a palavra hagios, e hagios no grego tem a ver com ser separado com
um propósito. Não é só ser separado. Eu não sou santo apenas porque eu estou separado do mundo. Aliás, eu não estou nem separado do mundo, né? A gente fala firmemente que nós somos crentes e somos separados do mundo. A gente não é separado do mundo nada, né? Quando você, pensando que isso aqui é a igreja, né? Templo, quando você sai para aquela porta, entra no seu carro, pega a sua moto, entra no ônibus, pega um Uber, pega um táxi, você está indo para onde? Para o mundo. E aí você encontra o motorista do ônibus, o motorista do táxi, um gerente do banco, o caixa do supermercado, o faxineiro da empresa, o chefe, o colega de trabalho. Quem são essas pessoas? É o mundo. E a gente convive com elas 8, 9, 10, 12, 15 horas por dia. Onde é que nós estamos separados aí? A gente está junto, misturado. Inclusive fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. A gente vai no supermercado, faz compra. A gente faz comida em casa. A gente usa o fogão, gás. Quando acaba o gás, você pega o telefone e liga para alguém que é do mundo. Ele entra na sua casa, traz o gás e serve a você. Está tudo junto, misturado. Então é uma coisa muito complicada quando nós falamos sobre separação no sentido geográfico, ou seja, eu preciso estar fora dos ambientes. Então eu preciso estar separado. Então como é ser separado? É ser diferente do mundo. E em que nós somos diferentes do mundo? Nós vestimos roupas diferentes do mundo. Não, vestimos roupas iguais do mundo. Não, mas a gente tem uma linguagem diferente do mundo. Não tem. Porque quando nós estamos lidando com política, com dinheiro, com educação de filhos, com sexualidade, a nossa linguagem é a mesma. A gente fala sobre as mesmas coisas, porque nós temos as mesmas necessidades que qualquer pessoa do mundo tem. Quer conheça Deus, quer não conheça Deus. A pessoa precisa respirar, precisa se alimentar, precisa beber água, precisa conviver, precisa estar em um ambiente social. Todo mundo precisa das mesmas coisas. Então, o que é ser separado, então, afinal de contas? Quando a palavra foi escrita na Bíblia, o contexto era da agricultura. Então, a palavra hagios, ela vem da plantação de uvas. Então, o agricultor plantava uma vinha de uvas, e aí, então, ele fazia na colheita a separação. Que tipo de separação? Não é que ele pegava algumas uvas e jogava fora, não. Ele pegava as uvas, ele colhia as uvas com um determinado propósito. Então, nas regiões de uva, quem entende melhor de uva, eu entendo pouco, mas pensando só no contexto aqui da Bíblia, a temperatura, o clima, influencia demais na qualidade da uva para o fabrico do vinho. E lembra que Israel está no contexto de fabricação de vinho. Israel não fabricava suco de uva, ok? Israel fabricava vinho. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Então, o que eles faziam com a vinha? Estava lá a vinha plantada. Então, o agricultor ia, em primeiro lugar, e colhia as vinhas, as uvas que estavam na beira de toda a vinha. Ou seja, aqueles pés de uva que estavam na parte externa do vinhedo, eram colhidos em primeiro lugar. E estas uvas colhidas eram separadas com um propósito e eram colocadas em algum lugar. Depois ele fazia a colheita daquelas que não estavam na beira, mas estavam na primeira barreira, e colhia e separava em outro lugar, e fazia a colheita assim até chegar no centro, e colhia aquelas uvas do centro e separava em algum lugar. Para cada colheita de uva desta tinha um propósito. As uvas que estavam lá de fora, né, geralmente eram as uvas que estavam mais, que pegavam mais as intempéries, o frio mais forte, a chuva mais forte, a poeira mais forte, o vento mais forte. Então elas têm um sabor diferente. Elas produzem um tipo de bebida diferente. Geralmente é usado para poder fazer vinagre. Vinagre não para comida, né, que a gente usa hoje em dia, mas o vinagre para poder colocar em feridas. Era um tipo de uva que era colocado para vinagre para poder tratar de pessoas que estavam com ferimento. Era remédio. E assim por diante.
Cada uma dessas uvas tinha um propósito diferente. Até a uva do meio tinha um grande propósito, que era o melhor vinho da videira. Lembra quando Jesus vai para o casamento em Caná da Galileia, e que ele chega lá, e o pessoal está lá festando, e bebendo vinho, e de repente o vinho acaba. Lembram dessa festa? Foi o primeiro milagre de Jesus. E aí Maria chega para Jesus e fala assim: o vinho acabou. Aí Jesus então manda que separe talhas, né? São vasilhas com mais ou menos 120 litros de água, são vasilhas de barro. E aí quando eles colocam aquela água dentro daquelas vasilhas, depois daquela água, então, a gente sabe, Jesus transformou aquela água em quê? Em vinho. E aí o cara que é o chefe da festa, né, que estava dando lá, quem aqui tem buffet de festa? Alguém tem buffet? Não tem, mas geralmente o pessoal que tem buffet, né, cuida desses detalhes. Então havia uma pessoa lá, que é o maître talvez da festa, né, cuidando da festa, e ele chega então e prova o vinho. E ele fala assim: mas espera aí, você serviu o vinho pior primeiro? Este aqui é o vinho melhor. Então aquelas uvas do centro da vinha era para poder fazer esse tipo de vinho, o vinho melhor, que era vendido mais caro, que era com propósito para poder levar para as casas, etc. Ou seja, tinha vários tipos de bebida. E uma dessas bebidas era chamada também de bebida forte, que é o que a gente conhece como cachaça no Brasil, que era feito também. No livro de Provérbios fala que as pessoas angustiadas, deixe as bebidas fortes para as pessoas angustiadas, e assim por diante. A cultura do Oriente Médio é diferente da nossa, tem que lembrar disso. Primeiro, eles não tinham água, né? Então, mesmo que tinham água, a água deles não era tratada como nós temos. Você abre a torneira, aí na Sanepar você sente até um cheiro do cloro, porque você sabe que a água está sendo tratada, para o bem e para o mal, mas tá, né? Lá no Oriente Médio, a água é escassa, e quando tem água, ela geralmente é salobra, tem muito sal, magnésio na água. Então o que eles fazem? Eles tomam a água misturada com vinho, para poder tratar desta água, para poder não ter problema, e assim por diante. Ou seja, é uma cultura vinícola, e eles têm muito disso lá. Então, quando a Bíblia traz o sentido de ser separado, traz no contexto dessa agricultura, e fala sobre uvas, sobre vinha. E aí, olha o que é interessante. O agricultor não colheu as uvas todas? E não separou em cada lugar diferente, para poder fazer coisas diferentes? Então, este é o contexto da palavra separação. Então, quando a Bíblia fala assim, sede santos, ou seja, sede separados, é que o Espírito Santo vai fazer essa separação, ou seja, vai nos separar com um propósito específico para nós atuarmos dentro do reino de Deus. Então, ser santo para com Deus não é passar 24 horas por dia em oração, em leitura da palavra, em meditação, em jejum e tudo mais, aquela coisa assim que a pessoa começa a levitar do chão, porque não consegue nem pisar, porque não é isso que é ser santo. Ser santo para Deus tem a ver com o cumprimento da vontade dele, no propósito dele para a nossa vida. Isso é santificação. Santificação, gente, não tem nada a ver com pecado. É isso que a gente precisa tirar um pouco da cabeça. Porque pecado, você e eu vamos ter pelo resto da vida, e vamos pecar todos os dias. Pecados conscientes, pecados inconscientes, pecados que eu sei, pecados que eu não sei, pecados que eu tenho vontade de fazer, pecados que eu não tenho vontade de fazer, mas eu vou lá e faço. Você se lembra de Paulo falando que ele se esmurrava, metaforicamente? Por que ele se esmurrava? Porque aquele bem que ele queria fazer, ele não conseguia, porque ele pecava. Mas o mal que ele não queria, ele se esforçava, ele ia fazer. Assim somos nós. Então, santificação não tem nada a ver com pecado. A santificação que tem a ver com pecado é uma ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, que traz para nós essa santificação processual que vai durar a vida inteira. Nós vamos crescer e nos tornar mais separados para Deus, ou seja, mais aptos para cumprir o propósito de Deus na vida. Porque se Deus fosse olhar para mim e para você e fosse não nos usar por causa do nosso pecado, a gente poderia encerrar a fatura aqui agora. Todo mundo fecha a Bíblia e todo mundo vai para casa. Porque quem de vocês aqui, quem de nós, na verdade, falar que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. O pecado está aí, está na nossa vida. Ah, mas então eu posso ser relaxado e pecar à vontade. Ninguém está falando sobre isso.
Estou dizendo que mesmo que você não queira, o pecado está aí. Que mesmo que você não cometa atos pecaminosos, mesmo que você seja uma pessoa correta, né, íntegra, ética e etc., o pecado continua dentro da sua vida. O pecado só vai sair de dentro de você quando você morrer. É isso que é interessante, porque Deus não vai arrancar de nós o pecado só quando a morte acontecer. A minha natureza pecaminosa continua lutando contra a minha nova natureza. Eu fico nessa luta o tempo inteiro. Paulo escreveu inclusive um livro inteiro para poder explicar isso, chamado Gálatas. No livro inteiro ele lida com isso, com as duas naturezas humanas que estão dentro de nós, lutando uma contra a outra, uma para poder fazer o bem e outra para poder fazer o mal. E a guerra acontece. E o que é mais interessante é que Paulo, quando está escrevendo o livro de Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre a guerra da carne, né, contra o espírito. A imagem do grego lá são dois lobos ferozes, que estão colocados, amarrados e esperando ser alimentados. Aquele que é mais alimentado, mata o outro. A carne e o espírito. Então, nós temos essa condição de lidar com isso. O Espírito Santo nos separou cada um de nós com um propósito. E quando a gente olha para os dons, nós começamos então a entender o nosso ministério, ou seja, o propósito de Deus para a nossa vida, ou seja, o propósito para o qual nós somos separados. Que tipo de vinho você vai ser? Que tipo de bebida Deus vai fazer com você? Para que tipo de propósito Deus chamou você e te colocou esses dons? Para ser apóstolo, pregar o evangelho, plantar igrejas entre povos não alcançados, para ser profeta, trazer sempre o povo de Deus para a vida normal de novo, para ser um evangelista que lida com o discipulado inicial das pessoas, para ser um pastor, um curador, um abençoador, alguém que cuida, para ser um mestre, para poder trazer um pouco mais de profundidade para as pessoas. Ou seja, cada um desses ministérios é um propósito de Deus para a igreja, e os 5 ministérios juntos vão trazer a edificação, o crescimento, a maturidade para a igreja. Então, por exemplo, falando sobre isso, vamos separar então, eu falei tudo isso para poder falar sobre isso. Vamos separar então essas 5 pessoas aqui, que são as pessoas que têm o dom de apóstolo, e vamos investir nelas. Vamos investir com o quê? Vamos investir com treinamento. Essa é uma coisa que a igreja pode fazer. Nós todos juntos podemos ajudar no treinamento dessas pessoas de forma muito específica para o cumprimento do apóstolo ao lado delas. Pessoas que têm dom de apóstolo geralmente precisam de um curso mais profundo nas áreas de antropologia, na área de missiologia, de sociologia, para poder compreender um pouco mais a missão de Deus e como alcançar os povos não alcançados, por exemplo. A igreja pode investir nisso, mas não é só de treinamento que a gente está falando. Geralmente os apóstolos, eles ficam mais solitários, mais sozinhos. Então a igreja também pode investir através dos seus pastores, que tem aqui na igreja, daqueles que fizeram o teste, tem 21 pessoas com dom de pastores. Ou seja, nós temos aqui pelo menos 21 pessoas que têm dom de Deus, revestido por Deus com o poder do Espírito Santo, para poder cuidar de outras pessoas. Aqueles que precisam ser mais bem cuidados na igreja são os apóstolos, porque são eles que irão enfrentar o campo missionário transcultural e vão enfrentar demônios a olhos nus. Quando eu cheguei na África pela primeira vez, eu me assustei. 1989. Não foi a primeira vez que eu fui para a África, mas a primeira vez que eu fui para a África em ministério, né? Nós chegamos numa aldeia chamada Coni. E nesta aldeia, a aldeia estava vazia de homens, jovens e adultos, homens, sexo masculino. Só tinha lá os homens mais velhos, que não saíam, né? As crianças bem pequenas e as mulheres. E aí nós chegamos, e como não tinha nenhum guerreiro na aldeia, tivemos que ficar lá de fora da aldeia esperando. Aí esperamos lá cerca de 16 horas, para que pudéssemos entrar na aldeia. Aí os guerreiros chegaram.
Eu nunca me assustei tanto na vida. E olha, eu sou uma pessoa assim, não muito bem assustável. Eu sou bem corajoso para algumas coisas, né? Mas eu fiquei realmente assustado. Eu comecei a ouvir um barulho. Eu estava no carro, né? Com o Ronaldo. E aí, de repente, eu comecei a ouvir um barulho parece uma multidão pisando forte no chão. E aquilo começou a profundamente entrar no meu coração e me assustar. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aí Ronaldo ficou... Ronaldo, quando fica assustado, ele começa a entrar no carro e sair do carro, entrar no carro e sair do carro, né? Aí eu falei assim, para, você está me deixando mais nervoso ainda, né? E aí, de repente, começou a ver do lado que tinha uma mata, eu comecei a ouvir que o barulho estava de lá e começou a levantar uma poeira muito forte naquele lugar. De dentro da mata surgiram mais ou menos em torno de 800 homens. Todos eles com uma lança enorme, colocada assim do lado, e eles vinham batendo com os pés e com a lança, os 800 homens ao mesmo tempo, fazendo um barulho enorme. Em cada uma dessas lanças tinha uma cabeça de uma pessoa espetada. Alguns dias antes de nós chegarmos, alguém de uma outra aldeia havia estuprado uma mulher daquela aldeia, uma garota de 14 anos, 20 e poucos homens, um estupro coletivo. 800, quase 900 guerreiros saíram daquela aldeia, se armaram, foram numa outra aldeia e mataram todas as pessoas daquele lugar. Quase 3.000 mortes. Cortaram as cabeças de todo mundo. Mataram grávidas, velhos, novos, crianças, adolescentes, tudo. E queimaram todas as casas. E era aquele povo que estava para nos receber. Quando eu vi aquele povo, aqueles homens de lá para cá, a única coisa que eu consegui ver de lá para cá foi o diabo. Mais nada. E eles estavam possuídos. E acontece demais possessão coletiva. Eles fazem festa de sacrifício ao diabo, que sacrificam durante 5, 6, 7, 8, 10 dias, sacrificam até 300, 400 animais numa semana inteira, sacrificam crianças de até 8 anos de idade. Os pais têm que trazer e colocar a criança na pedra, os avós seguram os braços, os tios seguram as pernas, né? E alguém vai lá e corta o pescoço dessa criança, coloca numa cabaça e todo mundo bebe aquele sangue depois. E nesta hora desta festa, os demônios descem e eles são possuídos coletivamente. E aí vai para o mundo inteiro. Eles se machucam, eles se batem, eles se cortam. Há sexo entre 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, sexo grupal ao mesmo tempo naquele lugar, um negócio completamente animalesco e demoníaco. E é nesse lugar que o missionário vai para lá para poder chegar, pegar a Bíblia dele. Eu vim aqui falar sobre Jesus. Jesus é amor. Então, quando a gente olha para uma situação desta, esses missionários e apóstolos que são chamados por Deus, separados por Deus para uma missão dessa, eles precisam de muito mais do que só treinamento da igreja. Eles precisam que esses pastores aqui, que no caso da igreja aqui são 21 pastores com dons, eles precisam que essas pessoas cuidem deles. Eles precisam ser abraçados, precisam ser cuidados, não precisam ser mimados, não é isso, mas precisam ser notados. Eles precisam ser protegidos com oração. Há uma batalha espiritual enorme em relação a apóstolos na igreja, tanto que a gente, quando olha para a igreja, eu tenho aqui, olha bem, de todas as pessoas que fizeram o teste, 24 são profetas, 16 são discipuladores, 21 pastores, 17 são mestres, 5 são apóstolos. Por que tão poucos? Porque existe uma batalha espiritual muito grande em relação a isso. Porque é onde a igreja tem mais necessidade. É onde a igreja vai menos investir.
nós vamos investir mais no pastorado, no ensino, na profecia e no discipulado do que na plantação de igrejas de povos não alcançados. Nós vamos fazer isso. Está errado, mas nós vamos fazer. Porque é assim que nós agimos. Nós, quando olhamos para a situação e olhamos isso aqui, minha esposa e eu elaboramos esse teste já tem uns 25 anos talvez, né? E todas as vezes, em qualquer igreja que eu faço o teste, que eu aplico esse teste, o resultado é o mesmo. 2, 3, 4 pessoas que são apóstolos e o resto é dividido entre outros dois. Um aspecto também é muito bom, porque você tem muitas pessoas aqui investidas na estrutura da igreja que podem ajudar a igreja e inclusive cuidar dessas pessoas aqui que estão à frente do trabalho, no sentido de estar enfrentando diretamente um campo missionário, por exemplo. Então, quando a igreja, quando o Espírito Santo se separa, ele separou, por exemplo, 5 pessoas aqui da igreja para serem apóstolos. E nessas 5 pessoas, precisamos investir nelas, com todas as forças que os mestres têm para ajudá-las a compreender melhor o trabalho que elas têm, com todo o amor e cuidado que os pastores têm para poder fazer com que as pessoas se sintam cuidadas por Deus e abençoadas por Deus, porque elas serão necessariamente abandonadas pela igreja depois do campo. Não tem jeito. É assim que é a vida do apóstolo mesmo, né? Elas podem ser inicialmente também até discipuladas pelos evangelistas aqui, se forem novas na fé, e os profetas da igreja, que são a grande maioria aqui, 24 pessoas, vão sempre zelar para que esses apóstolos não se desviem da palavra de Deus, vão sempre trazer mensagens de alerta para eles. É muito simples um apóstolo se desviar da palavra de Deus, gente, porque o apóstolo geralmente está à frente do trabalho, está à frente dos trabalhos inovadores, dos trabalhos novos, da abertura de trabalhos em algum lugar. Os apóstolos estão fazendo isso. Então é simples desviar, porque é simples o espírito humano se corromper, com soberba, com orgulho, com altivez de mente, altivez de coração. Quando você está num campo missionário, você então, uma vez em Pernambuco, numa festa tribal que havia em torno dos Tembé, 2.000 pessoas possessas coletivamente, um missionário chega e a presença do missionário derruba aquelas pessoas inteiras sem que ele faça nada. As pessoas caem e os espíritos saem e eles ficam com raiva do missionário, porque nós esperamos o ano todo para que os espíritos viessem nos possuir. A sua presença aqui impediu que eles viessem. Então, quando nós olhamos para tudo isso aqui na igreja, nós precisamos entender que Deus tem um propósito para tudo. Então, eu falei sobre apóstolos, sobre cuidar deles. E como é que nós vamos cuidar dos profetas? Os profetas também precisam ser cuidados, precisam ser edificados. Eu vou listar depois aqui com vocês os dons que estão sobrenaturais que pertencem a cada um desses grupos aqui. Mas o fato é de que os profetas, eles vão fazer o quê? Eles vão trazer a mensagem de Deus para a igreja, ok? Mas geralmente o profeta é um frustrado. Eu sei porque eu sou. Porque às vezes eu prego a mensagem, eu enxergo o reino de Deus para aquela igreja. Isso já aconteceu. Deixa eu contar uma historinha para você de fracasso, como profeta. Eu gosto muito de falar sobre os meus fracassos, não vou falar muito sobre minhas virtudes, não. Eu fui chamado para poder pregar numa igreja presbiteriana em Campinas, num bairro de Campinas, de um grande amigo meu chamado Fernando, e durante anos ele queria me chamar para a igreja, eu acabei indo lá. Isso foi em 1996. E eu estava numa época de muita soberba, de muito orgulho, de muito cansaço, né? Eu pregava 2 ou 3 vezes por semana. Eu viajava 112, 110 vezes por ano para poder pregar em diversos lugares. Então eu estava numa época de muita pregação e de muito cansaço. Mas chegou um dia de ir para aquela igreja, eu fui. E eu cheguei, me pegou no aeroporto, aquela coisa toda, me levou para a casa dele, me deixou descansar, eu peguei a Bíblia, fui dar uma olhada no texto que eu ia falar à noite, era sábado à noite, eu ia falar sábado à noite, domingo de manhã e domingo de noite. E aí, pronto, né? Estou eu lá, com a Bíblia na mão,
Aí o Fernando fala, vamos para lá, a gente passa na padaria aqui, toma um cafezinho, paga, daí vai lá, tá? Ok, beleza, vamos lá. Chegamos na igreja, a igreja tinha mais ou menos em torno de umas 300 pessoas, estava lotado o templo, né? Muito legal, assim, o pessoal muito animado mesmo, né? Uma igreja de bairro, muito joia. E aí, louvor vem, louvor vai, louvor, e pronto. Aí falou assim, olha, nós vamos encurtar o louvor aqui, que nós queremos a pregação, e vamos dar a palavra de Gedeão um pouco mais cedo para ele poder pregar. Então, aí eu fiz a palavra, fui para o púlpito, cheguei lá, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo foi derramado na igreja de tal forma que eu me assustei. Aconteceu um negócio tão estranho, tão esquisito, né? Eu, como um bom presbiteriano tradicional, olhei para aquele negócio e falei assim, eita, esse negócio aqui está errado, não está certo, né? E o pessoal começou a chorar. Mas não era assim 2, 3 pessoas, não. A igreja inteira, tinha 300 pessoas chorando na minha frente. Irmãos, eles choraram durante meia hora. Eu não consegui nem ler o versículo para eu ter pregado. Eu olhei para aquele negócio e falei assim, que palhaçada. Foi meu sentimento na hora. Falei, que palhaçada. Eu vim aqui poder pregar a mensagem de Deus e as pessoas estão aí se debulhando no choro. Aí Deus falou comigo um negócio muito sério. Falou assim, você acha mesmo que eu preciso de você para alguma coisa? Só que eu sou pior do que vocês podem imaginar. Eu falei, não precisa não? Não. Eu falei, beleza. Fechei a Bíblia, falei, Fernando, acabou o culto. Você não precisa de mim, então se vira com o seu povo. E fui embora para casa. Aí o Fernando foi na hora, entrando no carro, fomos para a casa dele e tal, ele olhou para mim e falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Como Deus é maravilhoso, que festa que Deus fez conosco hoje. Falei nada. Fiquei quietinho no canto. Fomos lá, passando na pizzaria, ele chorando ainda, né? Horrorizado com o trabalho que Deus estava fazendo, e eu lá, né? No meu orgulho, falando assim, quanta palhaçada, perdendo meu tempo, podia estar em outra igreja pregando. Aí comi uma pizza, vamos para casa, dormi. De manhã, 9 horas, começava às 10 o culto. Tomou um café e tal, saímos, fomos para a igreja, aí vai lá. Louvor. A palavra já demonstrava, abrir a Bíblia, você já sabe o que aconteceu. Foram 45 minutos que esse povo ficou chorando dentro da igreja. Eu estava quase chutando aquele púlpito e saindo correndo daquele lugar, porque eu não aguentava mais aquilo. Aí eu falei assim, ok, é assim que o senhor quer? Beleza. Então vamos lá, encerra o culto e vai embora. Aí vou eu de novo, né? De noite. A igreja estava lotada, tinha uns 400 pontos, tinha gente em pé, saindo pelo ladrão, para tudo do meu lado. Você sabe que eu não preguei, né? Não preguei nem um dia. E nesta vez, o Espírito Santo foi tão assim forte com aquela igreja, que o povo começou a chorar e começou a ter concerto dentro da igreja. E aí o Fernando chegou para mim e falou assim, Gideão, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo ali. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu falei, o povo está chorando. Não, Gideão, não é o povo chorando. Você está vendo aquele cara que está do lado ali? Que está chorando? Eu falei, pois é, tem quase 30 anos que ele não fala com o irmão dele, que está do outro lado aqui, os dois são presbíteros da igreja. Eu falei assim, sim, e? Mas olha o que está acontecendo. E os dois foram. Parece aquela música assim, e foram se encontrando, né? E vai, e se abraça e beija, um pede perdão, se ajoelha, chora. Eu falei, quanta palhaçada. O profeta é frustrado, porque ele quer fazer alguma coisa, mas quando Deus faz, ele fala assim, não está certo, você tinha que trazer condenação e não salvação. Você se lembra de Jonas lá em Nínive? Que Deus faz de tudo para aquele camarada ir para aquele lugar pregar o evangelho. Ele fala assim, você quer que eu pregue? Ok, eu prego. Escreve numa tabuinha em aramaico, coisa que a língua de Nínive era sumeriana, era outra, né?
escreve uma tabinha em aramaico, uma cidade com 120 mil pessoas, que ele levaria talvez uns 4 dias para poder percorrer, ou uns 40 dias para poder percorrer, ele percorre em pouco tempo. E ele prega uma mensagem horrível, que ninguém deve ter entendido nada, deve ter falado para baixo, porque aí vai lá sentar no morro, porque ele queria ver o quê? Ele queria ver Deus descendo fogo do céu para poder acabar com aquele povo, porque é isso que o profeta quer. Ele quer que Deus desça, que Deus faça, que o fogo venha, que as escolhas se queimem, que... Aí Deus vai lá e perdoa 120 mil pessoas. Aí Jonas, eu quero morrer. Como é que a gente cuida dos profetas? Entende que há um trabalho muito grande da equipe pastoral, no sentido de dons, tá? Não estou falando sobre pastor ofício. Os pastores de dons aqui da igreja, os evangelistas e os mestres, precisam cuidar dos profetas. Eu não digo nem que os apóstolos precisam cuidar dos profetas, porque se o apóstolo cuidar do profeta, acho que ele manda matar, né? Mas o fato de que esse povo precisa ser cuidado, e Deus separa pessoas como profeta com um propósito. E o propósito é esse, é de fazer com que o céu desça, é de fazer com que as escórias sejam queimadas, é de fazer com que a igreja seja completamente rendida aos pés do Senhor, é de fazer com que haja conserto, resolução de problemas, com que as coisas aconteçam e venham para cima, né? E sejam resolvidas. É para isso que os profetas servem. Só que o profeta sofre demais, gente, porque o profeta olha para tudo e o profeta sempre enxerga a realidade miserável da igreja, enxerga o problema, enxerga os pecados. O profeta quase sempre está com a mão na cabeça, porque ele está vendo tudo. E um homem ou uma mulher dessa, com um dom de profecia, é um perturbado e precisa de amor e de cuidado, amparo. Se não fosse minha esposa, eu não prestaria para nada, porque ela cuida de mim, e cuida bem cuidado. Às vezes puxa a orelha, dá beliscão, né? Mas o fato é de que Deus separou nessa igreja 24 pessoas como profetas, 24 homens e mulheres frustrados, e que vão se frustrar, porque vão olhar para as realidades e vão falar assim: nossa, mas ninguém servia a Deus direito, olha, ninguém vem para o culto de oração, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo outro, olha, a obra está sendo, e ninguém participa, vamos gente! E se frustra por quê? Porque nós humanos somos tendentes a não cumprir a vontade de Deus. Isso faz parte da nossa vida como pecador. E o profeta, quando olha para tudo isso, fala assim: meu Deus, ele arranca os cabelos, faz igual eu lá nos cultos. No final daquele culto, do terceiro culto, para não deixar ninguém pensando no besteira, mas no final do culto, né, Deus falou comigo assim: está vendo? Eu te trouxe aqui, mas eu não te trouxe aqui por causa deles, não. Eu te trouxe aqui por sua causa, para que você pudesse ver isso aqui e saber de uma coisa: eu não preciso de você para absolutamente nada. Se você acha que eu preciso de você para alguma coisa, me esqueça. Eu te fiz, Gedeão, te fiz ser quem você é, te dei os dons que eu quis dar para você, e eu vou te usar, quer você queira, quer você não queira. Você sabe o que mais me incomodou naqueles 3 dias lá? Não foi, como diz, a palhaçada, né, que eu fiquei olhando para aquilo, não. É porque o meu coração estava completamente insensível. Eu olhei para Deus se movendo no meio da igreja, cumprindo inclusive o propósito que eu havia sido chamado para aquele lugar, e eu fiquei com o coração endurecido, não satisfeito. Sabe por quê? Porque eu queria falar, porque eu queria que as coisas acontecessem, porque eu falava, porque eu tivesse palavra, porque eu, sabe, o orgulho, a soberba, a pedância, a arrogância de pensar que eu sou alguma coisa. Então, geralmente pessoas que estão à frente de trabalho, pregando, fazendo, são muito tendentes a ter esse tipo de sentimento. E a gente precisa de gente para cuidar de nós. A gente precisa dos pastores para poder olhar para nós e cuidar das nossas feridas, porque os profetas vão se ferir muito. A gente também precisa dos mestres para poder corrigir a nossa estrada. Olha, Gedeão, infelizmente você está pecando.
Olha o que está acontecendo com o seu coração, a soberba do seu coração. Tá, aí tem o outro lado aqui. Tem discipuladores na igreja, são 16 pessoas que são discipuladores. Deus também separa pessoas para poder fazer isso, que são aquelas pessoas que vão cuidar de pessoas novas na igreja, ensinar os primeiros passos, etc, etc, etc. Mas eles também são pessoas que precisam ser cuidadas pela igreja, porque o evangelista é aquele que vai lidar. Olha, gente, é uma coisa muito interessante de pensar. Esse discipulador, que são as pessoas que vão ensinar os primeiros passos da fé cristã para pessoas que se convertem, né? Eles geralmente pegam as pessoas que estão naquele primeiro amor, né? Aquela coisa assim linda, maravilhosa, todo mundo assim meio que deslumbrado com Deus, com a igreja, querendo fazer tudo, querendo mudar o mundo, transformar. E o discipulador tem a função de colocar estas pessoas na realidade da vida, de trazê-las do pé das nuvens para colocar o pé no chão, para encarar a realidade das coisas. Então, às vezes, o discipulador ou a discipuladora é duro, machuca, tem que puxar o cabelo, tem que puxar as pernas, tem que derrubar, tem que fazer alguma coisa. Porque quando nós começamos a viver o tempo todo só nas nuvens, ai que Deus é maravilhoso, isso, aquilo, a gente não consegue enxergar a realidade. Daqui a 2, 3 meses, quando o negócio começar, a gente começar a enxergar que as pessoas continuam sendo pessoas, que todo mundo continua pecando e tudo mais e tal, o que acontece? Via de regra, entre 50% ou 60% das pessoas que se convertem se desviam e deixam de acompanhar a fé e estão por aí espalhados no mundo sem acompanhamento. O que faltou na caminhada das pessoas? Se você for, não sei quantos já visitaram cadeia aqui, mas se você for numa cadeia, uma cela, com um monte de presos, etc., você começar a fazer entrevista, quase todos eles já pertenceram a alguma igreja evangélica. A grande maioria ali é assembleiana, é batista, é presbiteriana, tem de tudo. Um dia eu cheguei numa cela e eu ia visitar uma pessoa, mas tinha um monte de gente lá, e aí eu resolvi visitar todo mundo. Tinha 32 pessoas presas naquela cadeia. E eu sentei junto com eles e comecei a conversar. 30 eram de igreja evangélica. E 2 já haviam frequentado, mas não haviam se convertido. E ali tinha assassino, tinha de tudo que você pode pensar na face da terra. E o que me chamou a atenção, sabe o que é? É porque essas pessoas estão lá porque são pecadoras, lógico, né? Fizeram um monte de besteira. Mas o fato é que essas pessoas não têm nenhum tipo de base de fé para poder resistir ao pecado. E não tem por quê? Porque os discipuladores da igreja não fizeram o seu trabalho. Toda pessoa que é um desviado do convívio da igreja é porque os discipuladores da igreja, no caso aqui são 16 pessoas, não fizeram o trabalho para o qual foram chamados. Porque quando há um discipulado, as pessoas conseguem entender e compreender realmente a fé e os primeiros passos. Então, a pessoa é muito fraca, se desviou. Não, é porque o discipulador, a discipuladora falhou. Porque a igreja falhou no discipulado. Eu me encontrei com 34 pessoas no último mês que falaram comigo especificamente. Eu perguntei assim: escuta, como é que foi o seu discipulado? Eu nunca fui discipulado. Mas quem te discipulou? Ninguém me discipulou. Então o que você fez na igreja? Eu entrei na igreja. Então o que aconteceu? Eu me converti, fui lá e fiz um curso para batismo. E quanto tempo durou esse curso? 3 meses. Você aprendeu o quê? Eu aprendi as regras da igreja, né? As leis da igreja, a doutrina da igreja, por que ser igreja, por que batizar, e batizei. Falei, e agora? Agora eu sou membro da igreja. Agora eu já posso assumir qualquer cargo. Falei, como? A pessoa não tem uma mínima base do evangelho, não sabe nem o que é o evangelho de Cristo. Aí faz um cursinho de batismo, vai lá, se batiza, pronto, ele está pronto para ser líder de louvor, tesoureiro da igreja, presbítero, diácono, diaconisa. Não, de jeito nenhum. A Bíblia condena sumariamente que nós, como igreja, coloquemos pessoas novas na fé, sem discipulado, que são chamados de neófitos, aqueles que não têm base
de vivência cristã como líderes. Porque sabe o que acontece? Pessoas imaturas que são colocadas como líderes, a soberba toma conta imediatamente, e ali o estrago todo é feito. E aí a gente tem divisões na igreja, a gente tem um monte de besteira. Por quê? Porque os discipuladores não fizeram aquilo para o qual foram separados por Deus. Então é preciso cuidar dos discipuladores, e geralmente o cuidado com o discipulador não tem muito a ver com a questão da soberba, etc. É cuidar para que eles possam ter um ambiente para poder fazer o trabalho. É preciso desenvolver isso na igreja, de ter esse grupo de pessoas bem treinado com um discipulado real, para que todas as pessoas possam passar por eles e serem discipulados na fé, para poder aprender os rudimentos da fé cristã. Porque quando nós fazemos isso, imaginem que a fé cristã, e a Bíblia compara, na verdade, não a Bíblia, Piaget, Freud e todos os outros compararam com a Bíblia, né? O ensino da criança, as fases do ensino infantil para a criança é a mesma coisa da fé. Há vários estágios em que nós passamos, e quando nós começamos na fé, nós somos um bebezinho, a gente não sabe nada. Alguém precisa vir trocar a fralda, alguém precisa vir dar de comida, porque senão não sabe comer sozinho. Alguém precisa cuidar, precisa estar atento. E aí então, quando esse bebezinho começa a andar, falar, etc., né? Então ele começa a ter um outro tipo de instrução, começa a ir para a escola, a aprender a ler, a escrever, a ler coisas, começa a ver, começa a interagir com o mundo. Então aí sai do discipulado básico para o mestre que vai poder ensinar ele pelo resto da vida para poder crescer. Mas se nós da igreja não oportunizarmos um grupo de pessoas como esses aqui, que são 16 pessoas, para poder fazer o discipulado das pessoas da igreja, nós vamos continuar tendo uma igreja fraca, uma igreja frágil e uma igreja que não resiste às tempestades. Porque tudo tem que começar do início, não adianta, não dá para poder pegar numa escada com 17 degraus e você pegar e subir 5, 6 degraus ao mesmo tempo, né? De degrau em degrau, tem que subir devagar, tem que aprender mesmo do início da vida. É por isso então que Deus, na vinha, separou pessoas com esse propósito de serem discipuladores. E na igreja, aqui, pelo menos as pessoas, eu estou falando da igreja, eu estou usando isso aqui como um dado estatístico, né? Porque nem todo mundo da igreja está aqui, né? Mas eu estou pressupondo que vai ser mais ou menos isso aqui pelo resto da igreja. Então hoje, das pessoas que fizeram o teste, tem 16 pessoas que são discipuladores. Então esses que são discipuladores precisam ser investidos, precisam aprender o que é discipulado, porque discipulado não é ensino bíblico. Ensino bíblico faz parte do discipulado, mas não é o discipulado. Discipulado é outra coisa, é um pouco mais de vivência cristã do que de ensino da palavra de Deus. Faz parte do ensino da palavra de Deus? Faz, mas a palavra de Deus no meio da vida, no meio das coisas. Ou seja, tem cursos inteiros também para nós ministrarmos para aqueles que são os discipuladores da igreja, para que eles possam aprender o que é discipulado real e fazer isso com todas as pessoas da igreja e fazer com que as pessoas possam ter esse embasamento completo e total aqui. Mas Deus também separou pessoas como pastores. Os pastores são os menos frustrados da igreja. E aí nota que o pastor de dom é diferente do pastor de ofício, porque geralmente o pastor de ofício às vezes é muito frustrado para a igreja também. Mas o fato de que o pastor de dom, ele é aquele que é chamado de o abençoador do povo. É aquele que tem o poder de abraçar, o poder de cuidar, mas também tem o poder de quebrar as pernas. Várias funções o pastor tem, ou a pastora, não os pastores. Mas quando a ovelha, e aí pensando assim, ovelha mesmo, não é animalzinho, ele foge do rebanho e vai e se perde em algum lugar, esse pastor vai atrás, traz a ovelha para dentro de novo do rebanho. Aí a ovelha foge de novo, o pastor vai atrás e traz de novo. Aí a ovelha foge de novo, o pastor vai atrás. Só que quando chega lá agora, o que o pastor faz? Lá em Israel é assim, quem cuida de ovelha faz isso geralmente, né? A ovelha fugiu, ele chega, ele faz o quê? Ele quebra a perna. Quando ele quebra a perna dessa ovelha, a ovelha não vai fugir mais. Ela não tem condição de andar. Então, a quebrar a perna da ovelha é uma disciplina. Faz parte de ser pastor. Só que tem um detalhe.
Ele não quebra a perna da ovelha e traz para o meio do rebanho. Ele quebra a perna da ovelha e coloca no seu ombro. Aquela ovelha com a perna quebrada vai andar para todos os lugares que tiver que se alimentar, beber água, no ombro do pastor. Enquanto a perna não sarar, ela não sai do ombro do pastor. Chega, a ovelha tem que levar as ovelhas para algum lugar. Aí as ovelhas vêm seguindo a voz do pastor e aquela ovelha no ombro. Aí chega no lugar de comer, tem pasto, o pastor coloca a ovelha no chão, com a perna quebrada, né, entalada ali direitinho, ela não consegue andar, fica com aquela coisa assim. E aí começa a comer, e não consegue nem comer direito. Aí o pastor vai movendo ela para o lugar que ela tem que comer. Aí tem que beber água, o pastor coloca no ombro, leva ela na beira, e faz isso durante muitos e muitos dias, até que a ovelha tenha a perna curada, porque a perna deslocada, né, na verdade, não é nem quebrada, deslocada, ela é colocada no lugar e sara. Quando esta perna sara, o pastor tira, cuida das feridas, coloca direitinho, cuida bem dela, nunca mais essa ovelha foge. Ela fica o tempo inteiro rodeando o pastor, pertinho ali. Ela aprende e nunca mais foge. Meu pai falava que disciplina na igreja não é colocar para longe. Disciplina na igreja é trazer para perto. Quando ele disciplinava alguém na igreja, não tinha esse negócio de tira da comunhão, tira dos cargos, tira daquilo outro e tal, e pronto, você senta no banco e fica aí para poder aprender. Não era assim que ele fazia. Ele tirava dos cargos, lógico, né? Mas ele trazia para perto, dizendo: a sua obrigação agora é passar comigo pelo menos 1 ou 2 horas por dia. E a gente vai caminhar junto. Pastor, não tenho tempo. Desculpa. Sua obrigação é essa. Mas não tem mais. Você vai fazer isso. Você está com a perna quebrada. Vai ficar do meu lado. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que estão no ministério hoje. Eu poderia até citar alguns nomes para vocês aqui, de pessoas que passaram pela quebra da perna com meu pai. Meu pai quebrou a perna de muita gente. Mas quando ele quebrava a perna de muita gente, inclusive pastores, que se eu falar, vocês vão conhecer um monte de pastores aqui que meu pai quebrou a perna, né, ao longo dos anos de ministério dele, e que são grandes pastores presbiterianos e batistas, e alguns assembleianos também, e que estão no trabalho missionário, trabalho de igreja, etc, mas que passaram por ele. Tem um pastor, inclusive, que me ligou semana passada, falou: rapaz, eu estou com muita saudade do seu pai. Meu pai morreu tem uns 3 anos, né? E me lembrando do tempo que meu pai quebrou a perna dele. Meu pai quebrou a perna desse pastor, metaforicamente, né? E o trouxe para poder morar dentro da nossa casa. Esse cara ficou 6 meses morando conosco dentro de casa. Até que meu pai cuidou das feridas todas dele e tudo mais e tal. E de novo, e aí soltou ele no campo. Aí ele fica o tempo todo ao redor de pai. Eu falo: sai para lá, você não é filho, não, filho sou eu. Então os pastores são esses que vão cuidar. Mas você imagina o peso e a responsabilidade que homens e mulheres têm com tudo isso. Porque não é fácil cuidar de gente. Então o resto, os mestres, os evangelistas e todo mundo dos outros ministérios precisam investir nesses pastores, cuidar deles, orar por eles, às vezes orientá-los também com palavras de sabedoria e etc. E por fim, Deus separou aqui na igreja 21 pastores e pastoras. São pessoas que vão fazer parte e fazem parte dessa equipe de cuidadores. E que nós precisamos investir neles e ensinar o que é ser um pastor. E eu queria sempre que vocês se lembrassem: quando eu falo sobre pastores, não estou falando sobre o ofício de pastor da igreja, que é o Arthur, que é o pastor da igreja. Esse é o ofício, ou seja, é alguém que o presbitério designou, ou que a igreja elegeu e que a igreja convidou para poder estar aqui para ser o líder da igreja, ok? Isso é uma coisa de ofício. Mas não necessariamente, eu sei que o pastor, no caso, o pastor de ofício também tem o dom de pastor. Aí juntou 2 coisas boas, excelente, né? Mas imagina se eu fosse o pastor da igreja. Eu sou mestre e profeta. Vocês iam aprender muito da palavra de Deus, mas iam levar cada pedrada, cada cacetada que Deus me livre. Não ia ter alguém para poder pensar as feridas. Aí minha esposa ia ter que ficar o tempo todo comigo. Eu pegava um domingo, ela pegava o outro, isso não funciona. Então o fato é de que a gente precisa fazer isso, de cuidar uns dos outros. E Deus separou também aqui na igreja 17 pessoas como mestres, que Ele revestiu do poder para poder ajudar a igreja e ensinar a igreja.
ensinar de forma mais profunda. Então, os mestres da igreja também são esses que precisam ser investidos. Como é que nós vamos investir nessas pessoas? O mestre geralmente precisa de treinamento mais profundo. Ele precisa aprender grego, precisa aprender hebraico, precisa aprender exegese, precisa aprender um monte de coisas que tem a ver com teologia sistemática, teologia bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele precisa fazer uma faculdade, ele precisa estudar. Porque o mestre não se forma só sendo mestre. O mestre se forma com outros mestres. Aí precisa de mestres para poder serem formados, para poder aprender tudo isso. E existem 17 pessoas aqui na igreja que Deus investiu com esses dons. Deus separou 17 pessoas aqui para que façam isso com a igreja. Então, entende o que é edificar o corpo de Cristo em relação a esses ministérios? Essa integração toda precisa acontecer. Então, há um grande trabalho a ser feito agora na igreja, de nós mapearmos tudo isso aqui, com as pessoas que são, o Arthur tem uma cópia de todas as respostas que foram dadas aqui, de começarmos, inclusive, a separar essas pessoas, separar literalmente, né? No caso, de trazê-las especificamente para poder começar a conversar, trabalhar e ensinar, lidar com, para ajudar as pessoas a melhorar a sua atuação com esse dom, para que elas possam atuar na igreja. E aí, olha, quando os 5 ministérios estiverem tão atuantes aqui na igreja, gente, ninguém segura o povo. Porque essa é a vontade do Espírito Santo. O poder e o avivamento de Deus está justamente em nós cumprirmos a sua vontade e desenvolvermos nossos ministérios dentro do propósito de Deus. Nós fomos separados por Deus para isso, como apóstolos, como profetas, como discipuladores, como pastores e como mestres. E se cada um desses grupos desenvolver o seu ministério pensando no cuidado e na edificação uns dos outros, gente, é a perfeição do céu na terra. E é o que o Espírito Santo fez conosco, ele nos deu isso. Então, não aproveitar aquilo que o Espírito Santo já entregou para nós, aí dá um de Gedeon pregando na igreja de Campinas, né? Que palhaçada, né? A gente não pode ser burro como o Gedeon foi, né? Porque o Gedeon era burro. Hoje ele é melhorzinho um pouquinho. Não é assim tão inteligente não, mas é melhor um pouquinho. Conseguem compreender um pouco melhor isso? Então eu creio, a gente já avançou, já tem 9 minutos, né? Eu sempre preparo mais coisas do que eu consigo dar, normal. Mas eu quero na quarta-feira que vem encerrar com essa parte trazendo os dons sobrenaturais. Então a gente vai fazer o que na quarta-feira que vem? Eu vou trazer os dons sobrenaturais e vou mostrar para vocês como eles estão ligados em cada um desses ministérios e como são usados. A gente vai fazer uma exegese aqui, principalmente dos 9 dons de Coríntios, que são os mais falados, mais propalados, mais vivenciados, etc. da igreja. Então eu quero analisar item por item do que significa cada dom a partir de uma exegese bíblica, daquilo que Deus escreveu, daquilo que Paulo fez, e trazer para o nosso contexto de uso ministerial. Como é que isso funciona? Porque os dons sobrenaturais, por exemplo, dom de cura, dom de milagres, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, falar em línguas, interpretação, tudo isso de forma isolada é nada. Não faz sentido nenhum. Porque esses dons sobrenaturais, eles devem ser desenvolvidos dentro do ministério cristão. É aqui que eles têm que ser colocados. Que tipo de dons o apóstolo tem? Que tipo de dons o profeta tem? E assim por diante. Então na quarta-feira a gente consegue fechar esse quadro. Amém? Vamos orar? O Pai, eu quero te agradecer porque nós